As disputas imperialistas foram as disputas dos países europeus pelas terras da Ásia e principalmente da África, onde se queria anexar mais territórios para retirar deles sua riqueza e concentrar nas mãos das grandes superpotências da época colonial. As principais disputas imperialistas foram entre a Alemanha e a França, já que a França tinha um forte sentimento de revanchismo sobre a Alemanha por causa da derrota sofrida na Guerra Franco-Prussiana e desejava recuperar a região da Alsácia-Lorena, perdida para os alemães naquele conflito. Também tinha o conflito entre a Alemanha e a Inglaterra, que eram grandes potências e estavam procurando expandir seu comércio, então acabaram disputando pela estrada de ferro Berlim-Bagdá, que procuravam por consumidores e produtores de matéria-prima. Também havia um conflito entre a Áustria-Hungria e a Rússia, já que a Rússia buscava aquele negócio do pan-eslavismo, ou seja, um movimento político e sociocultural que aconteceu no século XIX, que buscava a união de todos os povos eslavos. Pondo aqui uma comparação entre o imperialismo e o colonialismo, e já botando ponto aqui de que o imperialismo também às vezes é chamado de neocolonialismo, é que o colonialismo ele sugere o controle político abarcando incorporação, você está pegando território e a perda da soberania daquele lugar pela força militar, enquanto no imperialismo se refere ao domínio que é exercido tanto do ponto de vista formal quanto informal. Portanto, com o imperialismo, só não há anexação do país que recebe a influência. Com o desenvolvimento da indústria, o comércio mudou também, e não só nos locais das indústrias, mas também em escala global. Essa expansão do comércio, por causa da Revolução Industrial, aconteceu porque a produção de mercadorias cresceu consideravelmente. E com esse crescimento era necessária mais matéria-prima e mais local de escoamento, local para onde vender essa matéria, essa mercadoria. Então eram necessários novos mercados consumidores e isso levou à expansão colonial da segunda metade do século XIX. Convocada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck, a Conferência de Berlim ocorreu entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885 na Alemanha. Dessa reunião, participaram representantes de 13 países europeus, além dos Estados Unidos e do Império Turco-Ottoman. O objetivo da conferência era garantir a liberdade de comércio e navegação pelos rios Níger e Congo, além de instituir regras e critérios para a anexação dos territórios africanos pelas potências imperialistas. A posse de um território seria reconhecida mediante o estabelecimento de um protetorado ou de algum tipo de autoridade sobre ele. O nome corrida armamentista foi bastante utilizado no período chamado Guerra Fria, um confronto envolvendo as superpotências da época, os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria incentivou como nunca a pesquisa e o desenvolvimento de armas, e por conta dessas práticas, isso acabou tomando proporções absurdas com o tempo, o que deu origem ao chamado material bélico, algo muito maior que o planeta poderia suportar. Isso tudo ficou marcado como corrida armamentista. Ela implicava uma estratégia de dominação, onde as alianças regionais e a instalação de bases militares eram de grande importância. Os exércitos dos dois lados possuíam poderosos armamentos e com grandes possibilidades de atingirem um alvo a longas distâncias. E por fim, essa competição só teve seu fechamento graças ao Tratado de Redução de Armas Estratégicas, que previa a extinção dos arsenais dos Estados Unidos e antiga União Soviética, e também o Tratado de Armas Nucleares, que basicamente proibia todos os testes nucleares que eram feitos.